Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Estamos mais uma vez aí no nosso Palavras de Classe, aqui no nosso portal Afronte. Dessa vez, e nesta data, vamos ter um convidado especial, o professor José Tuffi Cairuz, que chamamos para fazer o debate sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio, neste exato momento. Mais uma vez, o imperialismo, o colonialismo se faz presente naquela região por meio do Estado de Israel, fazendo ataques massivos na faixa de Gaza, justificados, segundo eles, por ataques de agrupamentos organizados da região. Então, para esclarecer, para trazer dados fidedignos, para trazer a história realmente do que está acontecendo lá e do que já aconteceu, a gente convidou o nosso querido Tuffi, grande especialista no Oriente Médio, grande especialista na história mundial, para poder contar para nós um pouco do que se passa na região da Palestina neste exato momento, Tuffi. Bom dia, seja bem-vindo aí à nossa coluna, ao nosso espaço de debate aí, que é o Palavras de Classe, para nos ajudar a entender o que se passa naquele lado do mundo e quais as consequências, quais as reverberações daquele pensamento, daquelas atitudes aqui no nosso Brasilzão e principalmente para a nossa classe trabalhadora, para os nossos pobres e sofridos irmãos de classe aqui no Brasil. Bom dia, Tuffi. Bom dia, Ricardo. É uma oportunidade bem interessante de debater um pouco, falar um pouco sobre essa situação, principalmente em virtude da guerra midiática, né, da propaganda de guerra que foi feita aqui no Brasil desde o começo dessa crise. Então, nós estamos assistindo hoje, não é exatamente pela primeira vez. Já vi isso acontecer várias vezes no passado, em conflitos anteriores. Aliás, o que está acontecendo hoje em Gaza, ele é o resultado de décadas e décadas de uma falha horrorosa, na verdade, a tentativa de não resolver um problema que nos levou à situação que nós temos hoje lá. Então, esse é o resultado. Mas, de qualquer maneira, quem vem acompanhando isso a vida inteira sabe que essas crises aconteceram no passado, elas acontecem agora e certamente vão acontecer no futuro, porque aparentemente não há nenhuma vontade, principalmente dos atores que poderiam fazer alguma coisa, de resolver o problema. Mas dessa vez, eu acho que o agravante em relação ao que aconteceu, ainda falando da mídia, né, e está falando do que está sendo veiculado por aí, é que, infelizmente, para nós, essa crise acontece no momento que, uns anos para cá, muita coisa mudou no Brasil em termos de política. E nós sofremos por isso durante 4 anos, e certamente também sofreremos com os palestinos por algum tempo pela frente, porque surgiram, através dessas redes sociais, e através desses grupos que surgiram no Brasil, fundamentalistas, radicalizados, essa necropolítica, essa política de esgoto, né, infelizmente, hoje tem uma força tremenda no Brasil e tem um apoio de uma camada da população, ela se posicionou justamente do lado, como não é de espantar, do sionismo, do lado dos opressores, do lado dos invasores, do lado dos colonialistas, o que não deixa de ser surpresa. Mas, de qualquer maneira, mesmo não sendo surpresa, vamos dizer, essa turba, né, ela vai se juntar à grande mídia. A grande mídia faz o jogo que sempre fez. Tá? Então, se você pegar a Globo, pegar a Abril no passado, hoje nem tanto, pegar os blocos no passado, fazer um apanhado deles, toda a cobertura que sempre tiveram daquela região, sempre com uma cobertura tendenciosa. Na verdade, eles apenas seguem aquilo que é ditado nos grandes centros hegemônicos da mídia. Agências internacionais, eles reproduzem. Não pense que eles inventam nada, tá? Eles simplesmente reproduzem e colocam aqui, né, os porta-vozes que, na verdade, se prontificam a defender esses pontos de vista. É isso que acontece aqui. Uma reprodução, obviamente, recrutando esse tipo de gente que se propõe a fazer isso, alguns de forma completamente desonesta e outros de forma completamente ignorante, ou então uma combinação dos dois. Tá? Agora, o que acontece agora, entrando no assunto que acontece em Gaza, como eu falei,
ela é o resultado de hoje, mais ou menos, hoje, na verdade, exatamente, 76 anos desde a autoproclamação, veja bem, cuidado com as palavras, a autoproclamação da independência do Estado, chamado Estado de Israel, em 1948. Tá? E a consequente limpeza étnica dos palestinos, que é a dispersão de mais de 700, 800 mil palestinos que foram expulsos das suas terras ancestrais, foram assassinados, foram torturados, e perderam tudo que tinham, em virtude de uma partilha que foi feita pelas Nações Unidas. Na verdade, uma partilha, de novo, cuidado com as palavras, uma partilha que foi sugerida pelas Nações Unidas na votação, tá? Na condição que, depois dessa partilha, fosse imediatamente criado 2 estados. Tá? Um Estado palestino e o que se chamou o Estado sionista, chamado Israel. Tá? Os detalhes e as circunstâncias em que isso aconteceu, infelizmente, não temos tempo de discutir aqui. Mas é fato também que só a partilha em si já era uma grande injustiça, uma injustiça tremenda em relação aos palestinos. Eu não sei se você está ouvindo, Ricardo. Sim. Estou ouvindo. Ouvindo atentamente, porque só essa parte que você já começou a falar, então a autoproclamação de independência do Estado de Israel já é uma informação importante, porque parte das pessoas aqui no Brasil que ouvem essa grande mídia acham que quando está falando de Israel, está falando daquela Israel da Bíblia, que as pessoas leram, da Igreja Católica, ou mesmo do pastor. Então, se confunde muito o Estado colonizador de Israel com aquelas histórias de 3, 4 mil anos atrás, daquela terra prometida que seria para os religiosos. E, na verdade, essa informação que você está passando é importantíssima. A criação do Estado de Israel em 47 para 48 é completamente artificial e um acerto entre as potências vitoriosas da Segunda Guerra, né? Sim. O que discutir os mitos e narrativas, né? Esses mitos e narrativas que foram, digamos, ressuscitados em pleno século XX, já seria em si um absurdo. Tá? Eu, sinceramente, aqui não vou discutir isso de terraplanismo, porque, na verdade, não cabe aqui. Agora, é claro, qualquer um que queira discutir isso já está historicamente provado pela arqueologia, pela história, devidamente provado por especialistas, na verdade, especialistas israelenses, esse é o detalhe. Toda vez que eu falo ou escrevo sobre esse assunto, eu não preciso recorrer a ninguém, eu recorro simplesmente aos chamados especialistas israelenses, a arqueologia israelense e a história israelense, os historiadores israelenses, que já simplesmente demoliram todos esses mitos absurdos. Né? Agora, num tempo em que existe negacionismo, terraplanismo voltou em pleno século XXI, e se discute até se existe a lei da gravidade, realmente não é também nenhum espanto que esse tipo de narrativa ridícula, né, realmente possa ter gente que adeptos. Então, esse Estado colonial foi criado em terras roubadas, em terras palestinas, e, na verdade, se é para falar de antiguidade, nós temos que os palestinos estão lá desde o Neolítico, desde a Revolução da Agricultura. Qualquer um pega aí um livro de didático, né, pode ver que idade que eu estou falando, né, sabe que esses mitos narrativos eles foram apenas um gancho para tentar, é óbvio, convencer um Ocidente que já está exposto a 2.000 anos dessas narrativas míticas, chamadas bíblicas, né, e como justificativa. Isso foi uma maneira de angariar suporte, né, de uma elite política e angariar suporte popular também, digamos assim, entre as populações no Ocidente, que foram expostos aí durante gerações a esse tipo de narrativa. Agora, o fato é que o chamado Estado de Israel, ele é um Estado, primeiro, ele se forma através de ações terroristas. Tá? Aquela região vivia sob o mandato britânico, que em si já era também uma tentativa, né, de dar apoio a esse movimento sionista criado na Europa. O movimento sionista é um movimento europeu,
eminentemente europeu, não tem relação nenhuma com aquela região. Aliás, os judeus sionistas na Europa não tinham nenhuma relação com judeus de outra parte do mundo, muito menos daquela região, que lá viviam desde sempre. Tá? E esse movimento sionista, que era um movimento minoritário entre o judaísmo, também era produto chamado de movimentos milenaristas, escatológicos, da Igreja Reformada, os movimentos protestantes, que esses sim foram os precursores do sionismo que nós temos hoje em dia. Tá? Esse grupo pequeno de judeus seculares, nada a ver com religião, apenas aproveitaram todos esses mitos narrativos e essas tradições milenaristas que foram criadas na Europa por cristãos e protestantes, certos setores do protestantismo cristão, e usaram isso como arma política no momento que a Europa, na segunda metade do século XIX, quando a Europa simplesmente repartiu o mundo entre eles. Então, foi um movimento, uma minoria dentro da Europa, e uma minoria religiosa, chamada religiosa, com a identidade pseudo-religiosa, na verdade, que nem é religiosa, na tentativa de simplesmente fazer o mesmo movimento que se fazia na Europa em relação a todos os outros povos. Colonização da África, da Ásia, de qualquer outra parte do mundo. Então, o sionismo nasce disso aí. Só que ele vai ter um apoio grande entre essas elites europeias, elites políticas europeias, justamente porque essas elites europeias vinham gerações sendo expostas a esses mitos narrativos bíblicos. Então, pulando de novo para 1948, vamos tomar para frente, e também vamos entender que 1948 é pós-guerra. Tá? Tudo aquelas tragédias que aconteceram na Europa, né? O Holocausto, inclusive, a Segunda Guerra Mundial, que morreram dezenas de milhões de pessoas pela Europa inteira, né? E também entre esses morreram povos, né? Também minoria, né? Por exemplo, os ciganos, né? Os próprios judeus, europeus, e outras minorias também, comunistas, foram exterminados em campos de concentração. Tá? Havia um grande trauma em relação a esse período. Então, esse, na verdade, foi a catarse, né? Que criou o clima final do projeto sionista triunfar, graças ao apoio de todos os países, grande parte dos países do Ocidente na época, para a partilha da Palestina. Que, na verdade, esses sionistas que lá estavam eram uma espécie de refugiados radicalizados pelo discurso sionista e vão se instalar em terras palestinas a partir do final do século XIX. Aliás, muito antes do Holocausto, muito antes de qualquer surgimento do nazismo. Só que tudo que vai acontecer na Europa ao longo desse período, entre o final do século XIX e a Segunda Guerra Mundial, vai fazer, e pós-Segunda Guerra Mundial, vai fazer que exista um clamor, né, para que fosse feita justiça a esses grupos que foram exterminados na Europa. Só que essa justiça, o Ocidente fez o que sempre fez, especialmente a Europa, né? Ela vai fazer aquilo que sempre fez. Resolveu os problemas da Europa que eles não conseguiram resolver, até por reconhecer o fracasso do projeto civilizatório europeu na própria Europa, de proteger suas minorias. Eles vão resolver isso à custa de outros povos. Já fizeram isso no passado, isso também não é uma novidade. Eles fizeram isso com outros grupos religiosos ou políticos que foram expulsos da Europa no passado. E sempre vão colonizar, na própria África do Sul, isso que vai acontecer. São minorias que vão sair da Europa por perseguições e vão fundar colônias em terras de outros povos. E lá vão se instalar e vão simplesmente, apesar de perseguidos, eles vão reproduzir todo um discurso racista e supremacista que eles traziam da Europa. Tá? Então, Ricardo, não sei se você está me ouvindo ou travou tudo. Eu estou ouvindo atentamente e tentando correlacionar essas tuas categorias explicativas, aí, principalmente históricas, com as próprias nomenclaturas que as informações que chegam desse atual conflito se conversam. Então, você está falando um processo colonizador, né? Os israelenses falam, as colônias de Israel, os colonos israelenses que estão no sul de Israel, próximo à faixa de Gaza. Então, realmente, o processo é colonizador e eles arrebanham pessoas ao redor do mundo para instalar colônias naquele território para realmente semear
esse processo de pensamento, essa racionalidade supremacista que você está descrevendo para nós, como uma visão de mundo, né? E essa visão de mundo acaba colocando como inimigo o que é diferente, o que é uma característica do supremacista, né? Sem dúvida. Inclusive, esse tipo de pensamento é um pensamento típico da Europa da segunda metade do século XIX. Ele vai chegar no auge com o imperialismo, né? A partilha do mundo, a partilha da África. O movimento sionista foi muito diferente. Ele vai criar, o Estado de Israel é criado muito antes de existir, na cabeça do colonizador, do supremacista na Europa. Da mesma maneira que eles dividiam a África nos mapas, né? O Kaiser da Alemanha e a Rainha Vitória e o rei belga, eles pegavam e entravam na sala de mapas, dividiam a África como fosse um bolo entre eles, né? Eles fizeram também com a Palestina. Tudo isso foi criado na Europa. A própria Declaração de Balfour, em 1917, em que o primeiro só absurdo, né, a coisa ao ponto que chegou. Esse é uma espécie de certificado, a certidão de nascimento do Estado de Israel, em 1917, quando o ministro das Relações Exteriores do Império Britânico, o Arthur Balfour, que era um escocês, na verdade, presbiteriano, claramente, por aquela lavagem cerebral religiosa dele, achava que realmente ele estava doando. Ele faz um documento que ele se compromete com um grupo pequeno de judeus sionistas. Aliás, nem toda a comunidade judaica europeia participou disso. Era um grupo pequeno de sionismo. Ele doa uma terra a milhares de quilômetros da Europa, que tem um povo que vive lá há 10 mil anos, tá? Para esse grupo, sem consultar, aliás, nem os habitantes dessa terra, e muito menos, inclusive, os outros que ele estava doando. Ele vai doar para um pequeno grupo ali, vai fazer uma promessa. E a promessa dele, adivinha para quem era? A promessa dele nessa carta era a promessa para o Lord Rothschild, né, dos banqueiros que vão financiar o projeto sionista desde o início. Então, os banqueiros Rothschild que vão financiar todo o projeto sionista. Aliás, os Rothschild não põem o pé na Palestina, nunca põem o pé, nunca puseram o pé lá. Agora, eles vão recrutar pessoas que estão sendo perseguidas no Império Russo, pelos pogroms do Império Russo, vão reunir desesperados, né, dentro desse, inclusive, proletário judaico na Europa, para que eles sirvam como colonos nessa terra habitada por palestinos, como eu falei, desde sempre. Na época do Império Otomano, depois da Primeira Guerra Mundial, eles vão fazer a partilha do Oriente Médio, né, entre franceses e ingleses ali, que a Palestina vai ficar sob mandato britânico. Então, toda essa situação que foi criada absurda, surreal, né, de uma doação, ou da promessa de se doar uma terra a um grupo de europeus de fé judaica, ou de identidade judaica europeia, porque, como eu falei, muitos deles sequer passavam na porta da sinagoga, né, vai se tornar, depois de 1948, vai se concretizar através de uma declaração, como eu falei, de independência lá no início, autoproclamada, completamente ilegal. Foi a primeira grande resolução da ONU que não vai ser cumprida, entre tantas outras que não foram cumpridas até hoje. Então, a relação de Gaza, hoje, quando se fala de Gaza, isso é uma espécie de tática muito velha, mas funciona muito bem, é desinformação. Então, vamos começar pelo fim do problema. Houve um ataque com um grupo chamado Hamas, que, aliás, não existia até 1987. No Hamas não existia. Né? Ele criado em 1987. E vamos tentar entender isso como um ataque terrorista, como um ataque selvagem de pessoas que viviam ali dentro de uma espécie de campo de concentração ao céu aberto, que é a faixa de Gaza, contra os inocentes que estão vivendo do outro lado da cerca, tentando ali sobreviver da melhor maneira possível, nesse estado chamado Israel. Só que esses que estão no campo de concentração, do outro lado da cerca, na faixa de Gaza, eles habitavam justamente o outro lado da cerca, onde esses colonos estão. Exatamente aquelas terras, Ricardo. Eles saíram aquela região que o Hamas entrou, simplesmente é a região que eles viveram desde sempre. Eles simplesmente derrubaram a cerca e foram para as terras que sempre lhes pertenceram. Tá? Isso tudo não é falado, isso porque é uma tentativa de normalizar o Estado de Israel
como se fosse uma entidade completamente normal e um Estado completamente ilegal. Na verdade, a ilegalidade está todo do lado deles. Eles só conseguiram isso com apoio do Império Britânico, depois dos Estados Unidos. Eles só conseguiram isso com apoio, com a cumplicidade de uma comunidade internacional que tentava fazer uma justiça que não pode ser feita na Europa para eles, à custa de povos nativos na Palestina, tá certo? E fizeram isso via grupos terroristas. Você não sabe que os grupos terroristas que eles fizeram dos palestinos antes da tal autoproclamada independência. Desde então, eles não cumpriram nenhuma resolução da ONU. É um Estado criado completamente do terrorismo, fora da lei, direito de retorno, o retorno às fronteiras antes da Guerra dos 6 Dias, de 1967, que eles engoliram grande parte da Palestina histórica também, e nunca cumpriram as resoluções de retornar, porque isso é uma condição sine qua non para resolver os problemas ali. Direito ao retorno, os palestinos foram expulsos, centenas de milhares de palestinos foram expulsos das suas terras, o retorno às fronteiras, pelo menos de 1967, nem de 1948. Nós estamos falando das fronteiras de 1967, que eles já tinham se apossado de terras que não estavam previstas naquela partilha original. Então, você está vendo que o Estado fora da lei, uma organização terrorista que se torna Estado, virou um Estado terrorista. E isso tudo é normalizado através de uma campanha midiática, indústria cultural, e toda aquela manipulação, uma legião, enfim, de incautos e alienados, e, é claro, fanáticos pelo mundo, que simplesmente ignoram tudo isso e tentam colocar a culpa agora nos palestinos, de terem sido colocados na beira de um abismo, e simplesmente terem se recusado a pular nesse abismo. Eles resolveram resistir. Ô, Tufi, eu fico aqui pensando como que os nossos ouvintes e assistentes, né, vão visualizar isso, né? Eu fico sempre pensando no mapa, né? O mapa que vai aparecer para o pessoal, a hora que estiver nos escutando, daquela faixa de Gaza pequenininha ali, e todo aquele espaço que hoje aparece nos mapas como Estado de Israel, e você contando para nós que aquilo ali tudo era a Palestina, desde a Revolução do Neolítico, né? Então, como que o Estado criado em 48, que é um Estado na nomenclatura que você está usando, e que eu concordo plenamente, que é um Estado terrorista, que destruiu com todas as normas do direito internacional desde então, né? Não obedece nenhuma das resoluções do direito internacional, portanto, não serve para nada esse direito internacional se não consegue defender os direitos desses povos que ali habitam. Você está contando para nós a história que, na verdade, descredencia a visão que aquilo se configura como uma guerra religiosa. Na verdade, me parece muito mais, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é uma guerra de ricos que precisam se apropriar de território, que precisam se apropriar de recursos para poder manter a sua dominação, e eu diria, uma dominação de classe, uma dominação de casta, uma dominação de poucos, que mesmo os judeus não concordam, pela história que você nos apresentou aqui, né? Então, não se trata de judeus contra o Islã, ou contra os cristãos, ou contra pobres sem cultura. Na verdade, você está falando que é um projeto político que tem relações mundiais, de banqueiros, de empresários, de grandes corporações, que usam desses estados, e acho muito importante falar isso, é um estado terrorista, para descredenciar essa visão de que os palestinos são homens-bomba e os cidadãos de bem, vejam a palavra que se usa, né? Dos israelenses, desses colonos, estavam lá simplesmente trabalhando, querendo produzir sua vida, e foram atacados de forma violenta e selvagem por povos sem cultura. Eu queria que até para a gente fechar a nossa conversa hoje, né, a gente vai tentar produzir mais conteúdo sobre isso para esclarecer o nosso público e para dialogar sobre esse importante capítulo da história da humanidade, da luta entre as classes sociais, da luta entre setores que querem enriquecer cada vez mais à custa do trabalho e da exploração de outros povos. Eu queria que tu tentasse fazer uma síntese para a gente terminar a nossa conversa hoje, falando sobre qual é o projeto atual
do ataque do Estado terrorista de Israel contra a faixa de Gaza e como que isso reverbera para os próximos anos. Uma estratégia surrada, mas que infelizmente dá muito certo, que é criar, como eu falei, criar uma teia de desinformação muito grande e criar um falso excepcionalismo. O excepcionalismo que a gente conhece, toda a tragédia que isso causou no mundo até hoje, esse falso excepcionalismo, os americanos também, os Estados Unidos, falso excepcionalismo deles, Israel criou o falso excepcionalismo. Porque se a gente fizer um paralelo, como eu falei, o movimento colonial sionista, ele é muito parecido com outros movimentos coloniais. Qualquer um que quer entender realmente de verdade, de uma forma honesta, aquilo ali, você compara com a apartheid da África do Sul, por exemplo. É só comparar com o projeto colonial na África do Sul. Você compara com o projeto colonial aqui na América, quando os europeus chegam aqui, né, a superioridade, o supremacismo, o roubo de terras, a imposição, o genocídio, o extermínio daquele que para eles não tem importância invisível, tudo que aconteceu na África, a escravidão, que a escravidão durou tantos séculos, o tráfico escravo, sem que ninguém levantasse a voz contra isso. Só depois de 300, 400 anos começaram a se levantar vozes aqui ali sobre e aí tem interesses econômicos, interesses políticos, no tráfico. Nós todos sabemos disso, não é muito diferente. Existe um discurso que deu suporte a esse tipo de coisa. E esse discurso está super vivo, como eu falei, na mídia hegemônica, inclusive, infelizmente, alguns setores da esquerda também, que resolveram conceder um falso, porque a esquerda que faz isso, ela dá um tiro no próprio pé, porque ela está defendendo o projeto colonial e está simplesmente corroborando uma ideia supremacista, né, que foi criada provavelmente na Europa, e invisibilizou e simplesmente esqueceu aqueles povos. Aqueles povos não entram nessa equação deles, de luta pela liberdade. Então, a luta pela liberdade palestina não é igual à luta da liberdade do europeu ou de outros povos, é diferente. Ela uma hierarquia que foi criada por essa esquizofrenia, certo setor da esquerda, ela inferior. É como se chama o primitivo selvagem, né? O rebelde primitivo. Agora, falando dessa situação específica, e talvez a gente possa discutir, que eu estou falando aqui em outros programas que a gente possa fazer, que é um assunto vasto, o que vai acontecer, o que está acontecendo lá agora, como eu falei, é uma manifestação de tudo que aconteceu. Quem acompanha o cotidiano na Palestina é diferente daquele cara que liga a televisão, põe no Globo News a partir do momento que houve o ataque dos palestinos. E começa a tentar entender tudo de uma vez ali, a partir da fala dos idiotas que são contratados para falar nessa mídia hegemônica. Tá? Mas, para quem acompanha o cotidiano, sabe que é uma série de violações, opressão, centenas de prisioneiros palestinos mantidos em masmorras sionistas, centenas de crianças presas sem que ninguém se fiz, no chamado mundo civilizado, no mundo ocidental, pessoas sendo roubadas, casas sendo demolidas, né, o tempo todo, lugares sagrados, inclusive, para as pessoas daquela região, sendo violados o tempo todo. Então, existe toda uma situação que, num certo momento, como eu falei, aqueles que vivem ou sobrevivem naquele campo de concentração ao céu aberto, e o grupo Hamas decidiu fazer alguma coisa, né, em virtude de toda, ou não houve nunca uma tentativa honesta de resolver o problema. Em virtude disso, isso é uma manifestação, digo mais, a única manifestação que sobrou, que restou aos palestinos na faixa de Gaza e aos palestinos em geral mesmo na margem ocidental. Agora, você me pergunta o que pode acontecer em relação às consequências disso tudo. As consequências, Ricardo, a gente já está vendo, que é o massacre sistemático, a punição coletiva, dita abertamente, esses dirigentes sionistas, em qualquer outra circunstância, eles seriam enquadrados como criminosos de guerra, não haveria discussão, tem que fazer um novo tribunal de Nuremberg desses caras, né, enforcá-los ou fuzilá-los. Isso seria, num mundo que não tivesse enlouquecido, assim, bêbado com o supremacismo, que é isso. Infelizmente, mesmo aqui no Brasil, na América Latina, há segmentos totalmente bêbados, estão entorpecidos por esse supremacismo,
eles normalizam a morte de crianças, mulheres, inocentes, e punição coletiva em pleno século XXI, como se estivesse vendo um videogame. Isso aqui é impressionante. Então, o que nós estamos vendo, é um massacre, terra arrasada. Tá? Agora, tem, certamente, isso que está acontecendo agora, Ricardo, terá consequências terríveis, tanto no presente como no futuro. Porque tem uma coisa de tudo isso que a gente está falando, que não está levando em consideração, e nem haverá tempo para discutir, mas a gente precisa ressaltar, né, Ricardo? Existe resistência. Tá? Existe resistência e haverá sempre resistência, a não ser que extermine até o último palestino e outros povos também, e outras pessoas que apoiam a causa palestina. Você falou aqui no início, eu lembro, e o que isso importa para nós aqui no Brasil, para os trabalhadores brasileiros, os oprimidos aqui também. A causa palestina, ela é uma espécie de fiel da balança, porque se triunfar o sionismo, e triunfar o imperialismo naquela região, isso significa que todos os povos do mundo também estão expostos à mesma situação. Tá? Quando se luta pela causa palestina, se luta pela causa de todos os oprimidos, de todos massacrados, explorados, todos invisibilizados, todos alterizados do mundo. É isso que alguns não entenderam ainda, todos chamados progressistas. Isso é uma luta de todos. No momento que você normalizar e permitir que se fez e se continue fazendo na Palestina sem justiça mínima, porque justiça que você está falando, Ricardo, é o mínimo, não há como fazer justiça. A única justiça possível é a justiça que também teria que ser feita aqui, pegar todo mundo esses colonos que vieram para a América e mandar eles embora. Como é que você vai fazer justiça para os indígenas aqui? Como é que você vai fazer justiça para os negros que vieram para cá? Não tem como fazer justiça, você tem como tentar amenizar, né? E, inclusive, tentando criar estratégias para que eles possa fazer o mínimo de justiça histórica em relação a isso. O Ocidente pegou essa mania, eu estava pensando outro dia, de pedir desculpa. Né? Como é que você vai pedir desculpa por 12 milhões de africanos mandados pelo tráfico? Por dezenas e dezenas de milhões de indígenas que foram massacrados aqui durante todo o período e continuam sendo massacrados hoje, aqui do lado, inclusive. Debater. Isso aconteceu lá no Quinto, aconteceu aqui do lado, está acontecendo aqui. Como é que você vai fazer justiça para essa gente? Não tem, é impossível. Tá? Você vai fazer uma justiça muito parcial e que não chega nem perto daquilo que você quer fazer. Como é que você vai realmente fazer justiça para todos os trabalhadores, todas as pessoas que vivem na situação de opressão em tudo que é lugar? Não tem jeito, a não ser uma revolução realmente. Uma revolução que mude esse sistema todo, tá? E que isso não se repita mais. Não dê, porque se esse sistema continuar, isso vai continuar acontecendo, isso vai continuar se repetindo. Esse sistema se autorreproduz. E o que está acontecendo agora é isso. No momento que tem uma crise e que o mundo poderia falar, vamos dar um basta nisso, o que acontece? A Europa e os Estados Unidos se alinham, imposta o porta-aviões, imposta a armada, a política das canhoneiras, tá certo? Encostam lá. Agora, existe uma resistência de fato, uma resistência que aprendeu a como lutar. Tanto no aspecto midiático, tanto no aspecto de propaganda, de psicologia da guerra, como também no combate real. E a gente pode discutir, né, como essas estratégias de guerra assimétrica, por exemplo, elas colocaram em xeque forças muito mais poderosas, muito mais bem equipadas, com a indústria de matar criada por esse Ocidente imperialista criou, e eles estão numa situação agora que eles estão percebendo que não podem mais fazer o que sempre fizeram sem ter uma reação que vai colocá-los em perigo. Esse é o grande problema, a grande ameaça. Criou uma espécie de dissuasão, né? A teoria da dissuasão. Você tem o Hezbollah no sul do Líbano, você tem o Hamas, tem o Jihad Islâmico. Tá? Agora, sim, está fechando. Mas esses são movimentos religiosos, radicais, fundamentalistas. O único movimento fundamentalista por excelência que existe ali é o fundamentalismo judeu sionista. Porque esse foi que, via terrorismo, criou o Estado de Israel, que mantém, e a direita, a ultradireita israelense, hoje tomou conta daquela colônia que eles chamam de Estado, né? E agora adotaram, simplesmente, depois de anos e anos de chamado trabalhismo, comando de Israel, judeu do governo de Israel,
que nada fez pela paz, nada fez para resolver o problema, e agora eles sofreram simplesmente o que nós sofremos aqui também em outras partes do mundo. Você vê essa direita enlouquecida, radical, tomando conta religiosa, também, uma espécie de inversão pentecostalista dos judeus lá, que estão tomando conta, e esses mesmos progressistas judeus, inclusive daqui, que defendem o projeto sionista, é uma espécie de sionismo cordial deles aqui, estão sendo perseguidos lá. É o criador agora sendo atacado pela criatura. Eles criaram toda a situação para que esses caras tomassem conta do sistema político deles, e eles também vão ser perseguidos e vão ser vítimas, percebe? Porque eles nunca quiseram resolver no passado, quando tiveram décadas de domínio político naquela chamada Israel. E agora eles vão ter que lidar com a ultradireita, que já estão perseguindo, já estão oprimindo, já estão prendendo, já estão espancando pelas ruas. Então, Ricardo, esse é mais um capítulo, tá? Um capítulo que não é o último. Agora, existe resistência, os povos estão se organizando, tá? Existe o eixo da resistência, chamado eixo da resistência, e todos esses rótulos, resta simplesmente a propaganda, botar o rótulo de terrorista, o mundo se comove ainda com esse tipo de propaganda, tá? Mas, na verdade, os grandes terroristas, eles são os outros, não são certamente os palestinos. Os palestinos apenas estão defendendo que sua terra, que eles foram expulsos, e, como dizia Malcolm X, né? Você se defende por todos os meios necessários. É isso que você tem que fazer. Isso, na verdade, é a obrigação de todo oprimido, e o direito. Nossa, com essa brilhante síntese, Tufi, acho que a gente consegue fechar o nossa pequena contribuição hoje, né? Estamos gravando hoje e a gente está vendo, quem vai nos assistir, nos ouvir, vai ver muitos protestos pelo mundo em defesa da causa palestina nesses dias. Então, acho que essa tua última mensagem, que os oprimidos vão resistir, os oprimidos vão se organizar, os oprimidos estão aprendendo com as derrotas que sofrem, como o inimigo joga, e este terrorismo de Estado, esse terrorismo do colonizador, do opressor, que precisa ser denunciado. Então, acho que o nosso Palavras de Classe de hoje te agradece muito por essa bela contribuição, e já deixamos, obviamente, convidado, né, para a gente continuar produzindo análises, interpretações a respeito desse conflito que não é o único, precisa ser, inclusive, conectado com outros conflitos que estão acontecendo, e entender essa geopolítica da dominação mundial, né? Tem vários outros atores e sujeitos envolvidos que o terrorismo de Estado do colonizador, do imperialista, vai mobilizar nos próximos meses, talvez anos. Então, te agradeço novamente, nosso querido Tufi, pela brilhante apresentação, e convidamos os nossos ouvintes e assistentes, eu nunca sei exatamente como chamá-los, mas nossos irmãos de classe, a continuar nos acompanhando e acompanhar os protestos, acompanhar a produção dessa resistência que precisa ser em escala mundial. Palestinos, nossos irmãos, estamos todos juntos. Grande abraço e até o próximo encontro.